Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, versículo 21. Amém? Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, santifique-nos para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês, para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, celebrem esta cerimônia. Amém? Então, queridos, hoje é comemorado, né? Eu acho que é mundialmente comemorado, né? O dia da Páscoa, né? Só que a gente sabe que cada vez que passa mais os anos, mais as pessoas vão esquecendo e vão deixando de aprender, na verdade, o sentido da Páscoa. Então, esse trecho que eu li agora aqui, de Êxodo, é o trecho da primeira Páscoa. A palavra Páscoa, em hebraico, é Pessah, é passar, né, por cima. Foi o que aconteceu com o anjo, que passou por cima das casas e protegeu todo aquele que tinha o sangue nos umbrais. Aqui temos a história do povo de Israel, que estava já escravo no Egito por 400 anos, o povo que entrou lá pela porta da frente, sendo recebido por Faraó, recebendo todas as honras, porque José, que era filho de Jacó, era o governador do Egito. Aquele povo que entrou com todas as honrarias naquela nação, agora estava sendo escravizada, apanhando, trabalhando para comer só, porque escravo é isso, que trabalha para receber só o dinheiro para comida. Então, esse povo estava sendo torturado no Egito, clamaram ao Senhor, Deus mandou um libertador, Moisés, e ali, nessa ocasião especificamente, era o momento onde eles estão quase saindo do Egito. O Senhor manda que matasse um cordeiro, esse cordeiro tinha que ser puro, tinha que ser sem defeito, e que o sangue desse cordeiro fosse aspergido, né, com um ramo de isopo, né, que é uma planta, ia ser aspergido os umbrais, né, as vergas da porta, ali estava a marca do sangue daquele cordeiro, que tinha sido sacrificado, e onde a casa tivesse aquele sangue, aquele anjo que exterminaria os primogênitos, não mataria o primogênito daquela família. Então, essa é a primeira Páscoa. A Bíblia diz que ela aconteceu no dia 14 de Abibe, que é mais ou menos o nosso abril aqui, né, do Brasil, né, o mês de Abibe. Por isso que a gente fala que a festa do Êxodo foi semelhantemente no dia 15 de abril, que é o nosso aniversário da festa. Por quê? Porque eles mataram o cordeiro dia 14, e dia 14 de madrugada, ou seja, virar para o dia 15, eles atravessaram, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, que foi dia 15 de Abibe.
Por isso que a gente fala que a festa do Êxodo, semelhantemente, é a mesma data. Como os calendários não são iguais, então há uma diferença de dias. Mas se você pensar que a Bíblia é abril, então seria no mesmo dia. Então, essa é a primeira Páscoa, onde houve a libertação do povo. Todo aquele que tinha o sangue do Cordeiro foi salvo. Mas para nós que cremos em Jesus, nós sabemos que a Páscoa não fica por aqui, irmãos. Foi uma história maravilhosa? Foi. Houve libertação do povo? Sim. Deus operou milagres nessa travessia do Mar Vermelho, onde o povo começou a sua peregrinação rumo à terra prometida? Sim. Mas a Páscoa não termina aqui. Aquilo que o povo de Israel viveu, nessa ocasião que nós lemos aqui, em Êxodo 12, na realidade era uma figura, era uma sombra daquilo que viria, daquilo que aconteceria ainda. O povo estava aprendendo que era necessário que um inocente morresse para que os outros não morressem. O cordeiro morreu para que os primogênitos não morressem. Porém, há um cordeiro que morreu pelos nossos pecados. E ele sim, tornou-se a nossa Páscoa. Então, claro, historicamente, falamos que a Páscoa foi quando aconteceu esse fato aqui, historicamente sim. Mas para nós que cremos em Jesus, a Páscoa é muito mais do que isso. Abra comigo a Bíblia agora, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Irmãos, perdão, antes vamos abrir em João, tá? Vou deixar essa passagem para depois. João capítulo 1. João 1, versículo 35. No dia seguinte, João, esse João aqui é o Batista, tá? Não é o João discípulo. João estava ali novamente com seus 2 discípulos. Quando viu Jesus, disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. João, ele foi o primeiro a declarar o cumprimento dessa profecia, que está lá em Isaías também, capítulo 53, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. João foi o primeiro a declarar: esse é o Cordeiro de Deus, aquele que Isaías profetizou. Esse é o Cordeiro de Deus, que semelhante lá na Páscoa do Êxodo, hoje ele tira os pecados do mundo. João declarou que Jesus era aquele Cordeiro que seria entregue, Cordeiro inocente, Cordeiro sem pecado. E 1 Pedro diz que Jesus, ele não teve pecado, e não achou-se engano na sua boca. Jesus não pecou, para que se cumprisse as profecias, para que se cumprisse aquilo que o Senhor tinha dito, que o Cordeiro não poderia ter nenhuma espécie de defeito. E Jesus, ele foi perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito.
Amém? Ele com o seu sangue, semelhantemente ao modelo do Antigo Testamento, a figura do Antigo Testamento, ele derramou o seu sangue, para que todo aquele que tenha o sangue de Jesus não morra. Jesus veio pagar pela dívida que era contra a minha e a tua vida, meu irmão. O salário do pecado é a morte. Só que não fomos eu e você que pagamos esse salário. Foi Jesus que pagou com seu precioso sangue. Abra comigo 1 Pedro capítulo 8, 1. Um pouco mais para frente. Vamos entender um pouco melhor sobre esse sacrifício, esse amor do Senhor por nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Primeira Pedro 1, 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, ou seja, coisas que se desgastam, se estragam, não foi por coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Glória a Deus, irmãos. Aquele cordeiro que foi morto lá no Antigo Testamento, ele tinha o poder de salvar, de curar, de libertar dos pecados. Depois, na lei de Moisés, quando foi instituído o sacrifício no tabernáculo, aconteceu a mesma cerimônia. Só que agora havia um ritual onde o sacerdote sacrificava o cordeiro e aquele sangue lá purificava dos pecados que tinham acontecido naquele período apenas. Mas Jesus, o sangue de Jesus, ele limpou todos os nossos pecados, desde a raiz pecaminosa do homem. Todo aquele que tem o sangue de Cristo, ele é liberto, restaurado, transformado e é salvo, irmãos. Não foi com coisas perecíveis como ouro ou prata que nós fomos redimidos. Não foi por isso. Ele não pagou um preço de valor. Não, ele pagou um preço do sangue dele. O sangue de Deus, irmãos, foi derramado na cruz. Isso é sério. É o Jesus homem que morreu na cruz? Sim, mas ele era, como nós aprendemos, né? Quarta-feira o Tiago ministrou sobre a Trindade, né? Ele é o Deus que é 100% homem e 100% Deus. Então foi o sangue de Deus que foi derramado na cruz por nós, irmãos. E esse sangue, ele nos transforma. Nós precisamos ser novas criaturas ao passarmos pela cruz de Cristo. Se nós nos dizemos que nós somos filhos de Deus, servos de Jesus, e nós não passamos por essa experiência de transformação, nada passa de mera emoção ou convencimento. Não seja convencido de que Cristo morreu por você apenas. Todo mundo diz que Ele morreu por mim, então eu vou me convencer dessa verdade, né?
porque se todo mundo fala, deve ser mesmo, né? Mas eu não tenho tanta fé assim, eu não creio tanto assim, né? Você precisa crer e pedir para Jesus transformar a sua vida. E receber esse sangue na sua vida, que ele é um sangue vivo, que foi derramado por nós. Cristo, irmãos, não morreu em vão. Ele não morreu porque ele era um libertador. Quando Jesus entrou em Jerusalém, e ali se cumpre diversas profecias do Antigo Testamento, o povo gritava e abanava lá os galhos, né, dizendo: Hosana, salva-nos, Senhor. Sabe que tipo de salvação que esse povo estava esperando? Uma salvação de governo, alguém que empunhasse a espada e libertasse aquele povo do domínio dos romanos. Esperavam um rei que viesse de uma forma militar, conduzindo um exército, para que houvesse libertação. Eles não entendiam qual libertação Jesus queria fazer, de qual império que ele derrotaria. Sabe que império que derrotou Jesus, irmãos? Jesus derrotou? O império das trevas, da morte. Eu e você, irmãos, éramos escravizados pelas trevas. O que regia a nossa vida era o sistema desse mundo, um sistema de pecado, um sistema de mentira, um sistema de independência e rebelião contra Deus. Jesus, o sangue de Jesus, nos libertou desse império. Então não é sobre a questão política, não é sobre a questão econômica que nós somos regidos na nossa vida. Eu sei que, claro, que afeta a nossa vida, o que acontece no mundo hoje em dia, né, na economia, eu sei que afeta, mas a nossa vida não pode estar regida por isso, porque o nosso rei, ele venceu. O nosso rei venceu a morte, irmãos. Jesus venceu a morte. E não apenas uma ressurreição, como Lázaro que ressuscitou, mas depois voltou a morrer, não, uma ressurreição que ele reina, e ele vive até os dias de hoje. Irmãos, Páscoa é ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Ele é o rei vitorioso. A morte não conseguiu segurar Jesus, irmãos. Os grilhões da morte, as correntes da morte, tentaram segurar Jesus naquele sepulcro. Mas como ele era Cordeiro perfeito, exemplar em toda a sua vida, sem pecado, a morte não pôde segurar Jesus. E ele ressuscitou, irmãos. Ao mesmo tempo, Jesus foi o Cordeiro e o sacerdote que oferece o cordeiro. Os sacerdotes entravam uma vez por ano, levando o sangue do cordeiro para sacrificar no altar. Jesus entrou com o seu próprio sangue, diante do altar celestial, diante de Deus, e ofereceu por nós, de uma vez por todas, o sangue pela nossa salvação, irmãos. Então não adianta nós queremos fazer alguma coisa para justificar os nossos pecados, nossas falhas, pagar penitência, fazer promessa, para alcançar alguma coisa. Não, Jesus, ele já pagou o preço, irmãos. Ele já pagou por nossos pecados. Eu acho a Páscoa uma data oportuna para falar sobre isso. Muitos refletem sobre a questão da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Foi muito lindo, tivemos, eu e o pastor Ângelo, essa semana, no Colégio Nereu Ramos, lá no bairro Fazenda, que, pelo que eu vi, não conheço, né, mas eu acho que a diretora, os professores, alguns são cristãos, e a escola é bombardeada sobre Jesus, sabe? Coisa linda de ver. Falando que Páscoa não é coelho, não é ovo, né? Porque essa época as escolas aproveitam, né? Para falar sobre isso. Isso que eu falo é ovo, né?
e coelho, não Jesus. E lá, só Jesus, só Jesus. Foi muito lindo, sabe? Então é uma oportunidade maravilhosa para lembrarmos do que Jesus fez por nós. Porém, irmãos, a Páscoa para nós, ela não é mais um dia. Não é mais um dia. A Páscoa, ela é uma pessoa. Amém? Nós lembramos da Páscoa sempre que nós participamos da ceia do Senhor. Toda ceia que nós participamos é como se fosse uma Páscoa. A gente lembra que Ele morreu por nossos pecados e que Ele ressuscitou. Mas a Páscoa, irmãos, ela é uma pessoa. Abra comigo a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículo 13. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante... Oi? É o capítulo 2, versículo 12. Falei errado? Capítulo 2, versículo 12, desculpa, irmãos. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a dívida escrita, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojando os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus. Se olharmos o que Jesus passou na sua crucificação, em todo aquele flagelo que ele passou, as suas feridas, as suas dores, como ele foi insultado, parece que é uma coisa frágil, não parece? Aquele homem deixando ser maltratado, deixando ser ridicularizado. É claro que os filmes não trazem isso, mas Jesus estava nu, perante todo mundo, apanhando, desfigurado, sendo cuspido, sendo escarnecido. O que se olhava, irmãos, era isso. Uma pessoa que sequer se defendia. Mas por trás havia um grande poder de Deus acontecendo. Por trás havia uma grande vitória sendo alcançada. Jesus estava vencendo todos os principados e potestades. Havia uma batalha muito grande, irmãos, para que Jesus desistisse daquele plano. O que aconteceu com Jesus lá em Mateus capítulo 4, que ele foi tentado pelo diabo. O que aconteceu com Jesus quando ele estava orando no Getsemane, passando agonia tremenda, foi para que ele não concretizasse aquele momento da cruz. Mas a vitória da cruz, irmãos, foi maravilhosa.
Porque Jesus, Ele pagou a nossa dívida. Havia um documento dizendo que nós devíamos a nossa própria vida. E diz o texto aqui de Colossenses que Jesus, Ele quitou essa dívida. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele pagou pela nossa vida. Havia uma carta, uma sentença de morte a nós. E Jesus pagou pelos nossos pecados. Amém? Abra João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 29. Pode ser do 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus, Ele veio ao mundo, irmãos, e é muito importante entendermos isso. Ele veio ao mundo com uma missão. Esse mesmo João que escreveu o Evangelho, ele relata no capítulo 3, que Deus enviou ao mundo o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O grande amor de Deus ao enviar seu Filho. Então Jesus foi enviado por Deus, pelo grande amor de Deus, para que Jesus cumprisse uma missão. Jesus sabia o começo e o fim da sua missão. Nesse momento da cruz, Ele já tinha completado tudo aquilo que era para ter sido feito, as profecias já estavam se cumprindo, todas elas, faltava apenas aquela profecia que Ele beberia vinagre, aquela bebida amarga, que também era uma profecia. Então Jesus, já encerrado tudo aquilo que tinha para fazer, tomou aquela bebida. Veja bem, Ele não pediu vinagre, Ele pediu água, mas para se cumprir, Ele recebeu vinagre. Não partiu dele o querer cumprir as profecias, Ele esteve disposto a fazer a vontade de Deus, para que aquilo acontecesse, que se cumprisse, que Ele seria o Cristo. E quando Ele fez esse último ato, Ele falou essas duas palavras: está consumado. Que essa palavra no grego é tetelestai, que tem um significado muito lindo. Ela vem do verbo teléo, que significa completo, terminado, cumprido, realizado, pago. Essa palavra significa isso. Ela era usada naquela época lá para diversas situações. Por exemplo, quando uma pessoa ela comprava uma propriedade e ela pagava aquele preço da propriedade, recebia a escritura, as pessoas carimbavam e escreviam: tetelestai, está pago, está concluído a transferência. Ela era usada em diversas situações que comprovavam que a pessoa concluía algo definitivamente. Quando uma criança, um filho,
ele era incumbido pelo pai de uma missão, de realizar alguma coisa. Ah, filho, vai lá e busca as ovelhas e traz para mim. Quando ele chegava com as ovelhas, ele dizia para o pai: tetelestai, a missão que você me passou está cumprida. Então, muito mais do que está consumado, Jesus está falando, a dívida foi paga, a morte que havia, condenação, foi aniquilada, o plano foi cumprido, aquilo que havia de se cumprir das profecias foi cumprido. Jesus, ele consumou o plano de redenção naquele momento. Não foi apenas ufa, acabou. Tipo assim, vim aqui para sofrer, ufa, não aguento mais. Como se fosse uma última palavra de agonia. Não, pelo contrário, irmãos. Foi assim: Pai, eu cumpri aquilo pelo qual eu fui enviado. O meu sangue foi derramado. Pai, eu cumpri, precisava morrer um cordeiro puro. Tetelestai. Eu morri, eu paguei, eu realizei, eu cumpri, eu não falhei. Jesus, nessas palavras, Jesus está falando que ele foi perfeito em suas atitudes. Irmão, se Jesus, ele cumpriu tudo, se Jesus, ele consumou, ele terminou, ele completou, ele realizou tudo, ele nos fala uma coisa essa noite: não há mais nada que nós precisamos fazer, a não ser render a nossa vida a Ele. Ele fez tudo, irmãos. Muitos sofrem com a condenação de coisas que fizeram no passado. Aquilo fica atormentando a mente, aquilo fica trazendo acusação e condenação. Irmãos, Jesus pagou a tua dívida. Se você aceitar o perdão do Senhor na tua vida, esse perdão que transforma, esse perdão que faz uma nova criatura, nada mais pode te acusar, porque Ele completou o plano. Desde aquele ser humano que é politicamente correto para esse mundo, até o maior bandido e assassino. Eu sei que a Forte fala isso, mas ele pode ter sua vida transformada pelo sangue de Jesus. O justo, irmãos, Jesus sim, ele é o justo, morreu pelos injustos. Às vezes nós ficamos indignados porque nós somos injustiçados. Ah, mas eu sou tão bom e acontece coisa ruim comigo. Ah, porque eu não merecia aquilo. Irmãos, o único ser que pisou nessa terra, que nunca mereceu nada de mal, foi Jesus. Ele sim, foi injustiçado. Ele sim era justo. Ele sim não tinha falha nenhuma. Mas ele se fez pecador e injusto, absorvendo na cruz do Calvário os nossos pecados. Quando Deus virou as costas para Jesus na cruz, quando ele falou: Pai, por que me desamparaste? Jesus estava absorvendo naquele momento, irmãos, o momento do sacrifício do Cordeiro, o pecado da humanidade. Todos aqueles que já tinham vivido e aqueles que viveriam ainda, Ele tomou sobre si as nossas dores. O justo, irmãos. Então, quando nos acharmos justos, indignados, ah, mas por que fizeram isso comigo? Ah, eu não merecia, ou eu merecia ser honrado, lembrado, que me agradecessem por alguma coisa. Lembre, irmãos, o justo padeceu por nós. Quem somos nós, irmãos?
Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Amém? E para encerrar, irmãos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Primeira Coríntios capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa, irmãos. Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa não é mais um dia. Repito, nada contra. Não é errado comemorar a Páscoa, não estou falando isso. Não quero entrar por esse mérito. Mas muito mais do que um dia, Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Infelizmente, a data da Páscoa, houve um sincretismo religioso, né? Tem a questão das festas pagãs, aí onde entra a fertilidade, que entra o coelho, que entra os ovos, né? Misturou tudo, é meio que duas festas em uma, né? Então, muito mais do que um dia, irmãos, Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Cristo, Ele trouxe a salvação pelo seu sacrifício por nós. Cristo morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo, irmãos. Ele está vivo. Ele está nesse momento, à destra do Pai, intercedendo por nós. E Ele enviou o seu Espírito, que está conosco. O Espírito Santo está conosco, porque Jesus ressuscitou. E hoje nós temos vida, irmãos. Amém? Se alguém essa noite, ao ouvir essa palavra, e eu não quero saber, para mim não interessa, quanto tempo você tem de convertido, ou de igreja, né? Você frequenta a igreja, mas quem sabe hoje você ouvindo essa pregação, você entendeu que a sua motivação não estava tão correta como você imaginava. E que você entendeu hoje que Cristo realmente morreu pelos teus pecados e você precisa receber esse sangue libertador, esse sangue salvador. E a Bíblia diz que todos aqueles que receberem a Jesus serão chamados filhos de Deus, os que creem no seu nome. E esse receber a Jesus, irmãos, é justamente o que a Bíblia fala sobre o precioso sangue de Cristo. Receber a Jesus é receber aquele sangue que estava nos umbrais das portas. Receber a Jesus é ter consumado na sua vida essa salvação que Cristo conquistou na cruz. É entender e receber que tetelestai, tudo foi consumado, tudo foi pago, Jesus venceu para que você tivesse a vida. Se você até hoje não tinha entendido isso, e você entende que precisa assumir uma postura diante de Deus diferente, e que tem feito até hoje, eu aconselho você a não ter vergonha. Vamos ficar de pé, queridos? Não tenha vergonha. Se o louvor puder vir ministrar uma canção, não tenha vergonha nesse momento. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente, para entregar sua vida a Jesus. Quem sabe você até hoje não tinha entendido isso. Jesus morreu pelos teus pecados,
para te dar a vida eterna. Enquanto o louvor vai cantar uma canção, onde você adorar o Senhor. E se você está aí, quem sabe, com dúvida, se deve ou não, abre o teu coração ao Espírito Santo. Jesus, Ele está agora à destra de Deus, está na glória, ao lado do Pai, mas enviou o seu Espírito para te convencer essa noite, que você precisa passar por esse sangue. A Páscoa precisa acontecer na tua vida hoje, o sangue ser passado no seu coração, para te libertar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar nessa noite, Senhor Deus. Cordeiro Santo, Deus, maravilhoso Senhor, obrigado pelo teu amor, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu sangue precioso, Jesus, obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado por o Senhor derramou o sangue precioso por nós. Tanto amor, Senhor, tanto cuidado que o Senhor teve. Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso se fez homem, morreu por nossos pecados. Deus eterno, Deus eterno, Deus eterno, fez-se homem, morreu por nossos pecados. Tomou sobre si pecado e dor, Ele se deu. Na cruz o meu rei se entregou, Ele venceu, e todo o poder Ele tomou. Poderoso Salvador, morte, onde está o teu aguilhão? Ele venceu, meu rei venceu. Morte, o teu aguilhão? Ele venceu, meu rei venceu. Ressuscitou o Cordeiro, triunfou. Morte, onde está o teu aguilhão? Ele venceu, meu rei venceu. Morte, onde está o teu aguilhão? Ele venceu, meu rei venceu. Ressuscitou
Glória a Deus. O Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. A Cristo, meu Rei, ressuscitou, Cordeiro triunfou, adorarei a Cristo, meu Rei. Oh, Cordeiro de Deus. Oh, Jesus. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença aqui nesse lugar, pelo teu amor, pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado pela tua cruz, pela tua ressurreição, pela vida que nós temos hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Uma ótima semana na presença do Senhor. Deus abençoe.